Cuidado! Não tome decisões precipitadas. E a leitura de hoje está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, onde fala: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o dos seus 2 filhos Malom e Quilion, e Efrates de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos. Que palavra de advertência para as nossas vidas! Não tome decisões precipitadas, meu amado ouvinte. Sabe, essa família, ela passou por adversidades e uma profunda tristeza. Hoje o Senhor vai nos mostrar. Vamos aprender com Elimeleque o que não devemos fazer. Sabe, nesse período, em período de crise, tempos de crise, o Senhor me quietou para estar lendo esse texto. E nesse texto, amado ouvinte, nós vemos a história de um homem chamado Elimeleque, tomando uma decisão que mudou a sua vida, a vida da sua esposa e dos seus 2 filhos. Sabe, querido, o livro de Ruth, ele corresponde à época dos juízes. E nessa época não havia rei em Israel, o povo fazia o que bem entendia e agia conforme eles achavam correto. A Bíblia diz que na época em que os juízes julgavam, houve uma fome, sabe, uma fome terrível, uma fome em Israel. E foi no período de fome que Elimeleque tomou a decisão de se mudar para a terra de Moabe, e a Bíblia diz que ele escolheu sair da terra de Israel e mudar-se para um outro país, à procura de alimento, à procura de socorro. Sabe, meu querido ouvinte, a princípio esta decisão parecia ser a mais correta, mas eu quero te dizer que não foi. E muitas vezes, quantos de nós enfrentamos momentos de luta, ou quando a crise bate em nossa casa, ou quando os negócios não vão muito bem, sabe, nós somos obrigados a tomar decisões em nossas vidas que nem sempre serão as melhores, porque, meu querido ouvinte, são decisões precipitadas, e nós iremos sofrer as consequências dessas decisões que tomamos hoje no dia de amanhã. Elimeleque, vendo a situação do país, sabe, vendo a fome, ele pegou a sua esposa, ele pegou os seus filhos e foi para Moabe. Só que em Moabe, querido, havia muita idolatria, era um local de pecado, onde as pessoas adoravam a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Sabe, quando você tem uma decisão a tomar, amado ouvinte, você deve pensar muito bem nessa decisão antes de tomar. Qual é o melhor caminho para a sua vida? Eu quero te dizer que a mudança geográfica não significa que os problemas irão terminar. Mudar de casa não vai resolver o problema. Mudar de cidade não irá resolver o problema. Sabe, meu querido, mudar de igreja não resolverá o seu problema. Pensar em fugir não resolverá o seu problema. Deus não quer que nós venhamos a tomar decisões desta forma. Deus não quer que tomamos decisões precipitadas. Nós temos é que ser sábios. Sabe, meu querido, este tipo de problema aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão: olha, eu darei para ti esta terra, para você habitar nela. E houve fome na terra, e Abraão saiu e foi para o Egito. Ai, pensando, bom, eu vou fugir da fome, Deus tem outro caminho, onde eu estou está difícil, eu vou fugir. Só que nem sempre essas mudanças são as melhores de Deus para nossas vidas. Querido, eu quero te dizer
que você precisa orar muito antes de tomar uma decisão. Você precisa consultar a palavra e perguntar a Deus o que você deve fazer. Você deve, às vezes, aceitar, opiniões de pastores ou líderes que estão sobre a sua vida e que muitas vezes têm mais sabedoria que você. No momento, você deve analisar tudo pela palavra e tomar a atitude certa. Você sabe o que acontece, meu querido, meu amado ouvinte? Muitos perdem a bênção do Senhor em sua vida por tomarem atitudes erradas, buscam caminhos errados, fazem negócios que Deus não mandou fazer e vão para lugares que Deus não mandou ir. E depois choram, reclamam, pensando que Deus os abandonou. Sabe, amado, deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida ouvinte. O homem, ele pode fazer planos, mas a resposta final vem de Deus. Você tem que descobrir quais os planos de Deus para a sua vida. Pois ao contrário, você irá fracassar. Elimeleque tomou uma decisão. No Salmo 33, lá no verso 18, o número 33, 18 ao 19, fala: mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar a sua alma da morte, para conservar vivos na fome. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você obedece à Bíblia e se consagra a Deus, esta palavra é para você. No dia da fome, Deus vai suprir as suas necessidades e você não precisará mudar de lugar para ver as bênçãos de Deus. Você sabe por quê, amado ouvinte? As bênçãos irão te alcançar, sim. Elimeleque não percebeu, Ele não entendeu a voz de Deus. Lá nos Salmos, nesse cenário maravilhoso, 37, 18 e 19, diz que o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Olha que maravilha, querido. O Senhor é responsável por suprir as suas necessidades. Pode vir os planos econômicos, a crise, a fome, o desemprego, mas Deus diz que vai guardar a sua vida e te suprir no meio da crise, sim. Você deve confiar no Senhor, na palavra e não desanimar e nem voltar para trás. Esqueça o que passou. Você tem que permanecer firme na presença do Senhor. Amado, é fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Não é verdade? E responda. Não, melhor responda a você mesmo. Só que Deus, Ele quer nos ensinar, querido, a confiar nele quando os nossos olhos não vê nenhuma solução para os problemas. É crer para ver a glória de Deus. Lá em Deuteronômio 11, 13, diligentemente, se você obedecer a Deus, Deus te abençoará. Mas a Bíblia diz que se você se desviar e for atrás de ídolos, Deus irá fechar os céus e a chuva, e a terra não dará o seu alimento, e consequentemente virá a fome sobre a terra. Eita, é coisa grande. A fome, a seca vem sobre uma nação quando ela é idólatra, quando uma nação coloca alguma coisa à frente de Deus, não apenas uma estátua ou um santo, mas até mesmo pessoas, objetos, e passam a depender mais destas coisas do que de Deus. A Bíblia diz que ele ficaria irado contra aquele povo e haveria fome e seca
época. Sabe, meu querido, e as pessoas iriam sofrer a consequência da sua desobediência. Naquela época em que os juízes julgavam, cada um fazia o que achava mais reto e cada um fazia ao seu modo. Aí sobreveio a fome. E Elimeleque, que era judeu, deveria confiar em Deus, ficar naquela terra. Eu quero te dizer uma coisa: não tome decisões apenas porque as situações estão complicadas. Antes de decidir qualquer coisa, pergunte a Deus, ore, derrame o seu coração e a sua vida diante de Deus. Ore, jejue, levante de madrugada, gaste tempo em oração, pergunte a Deus qual é a decisão que você deve tomar. Diga a Deus: Senhor, eu não quero tomar decisões erradas, eu quero andar na tua palavra. E se você for sincero, amado ouvinte, Deus vai falar com você de uma maneira tremenda. Deus pode falar por meios que muitas vezes não são meios convencionais. Deus fala através da palavra, através de um irmão, por profecias, por sonhos, por revelações, por palavra de conhecimento, por visões, sabe? Ele fala de diversas formas, mas o importante é que você ouça a voz de Deus para a sua vida. Porque as decisões erradas, meu querido, eles trazem problemas, sabe? A família passou por adversidade, uma profunda tristeza, crise da perda, da morte, sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você: a mudança de Elimeleque parecia a princípio uma mudança simplesmente de residência e com sinceridade de coração. Eu creio que ele pensou que era o melhor caminho, era ir para Moabe. Só que a Bíblia diz que Elimeleque morreu. E anos mais tarde, seus 2 filhos também morreram. Veja lá no verso 3. Eu não quero dizer que ele morreu porque foi para Moabe, mas também não vou dizer que não, pois ele pode ter morrido por outra causa. No entanto, a Bíblia declara que logo após a mudança ele morreu. E alguns anos depois, os seus filhos morreram por uma decisão que o pai tomou. A família inteira sofreu a consequência. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você, marido, você é o sacerdote da casa, é o ministro de Deus no seu lar. E as decisões que você tomar afetarão a vida de seus filhos, de seus netos. Tenha temor de Deus em sua vida e não tome decisões erradas. Tome as decisões corretas. Um homem morreu e sua esposa ficou desamparada, sozinha, longe do seu povo, e tudo isso porque Elimeleque ficou com medo da fome. Elimeleque tinha planos, tinha sonhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode sonhar. Muitas vezes não é o sonho que Deus tem para a tua vida. O que é que Deus tem gerado no seu coração? Deus quer que você sonhe os planos dele para a sua vida. Eu tenho visto pessoas tomarem decisões erradas e sofrerem na vida, levando com eles sua esposa, seus filhos. E muitas vezes, querido, alguém perde tudo. Tudo que tem, porque fugiu da terra que Deus tinha prometido para ele. Meu irmão, muitas das vezes Deus permite a fome, que a fome venha sobre o país, para que você confie mais no Senhor e não nas circunstâncias. O medo do diabo e da crise não é de Deus. Essa não é a decisão que você tem que tomar. Muita gente morre cedo por decisões erradas. Deuteronômio diz que você deve ensinar o seu filho a estudar a palavra desde pequeno. Mas muitas vezes nós nos esquecemos a Bíblia lá no quarto e ao invés da palavra, sabe, está fotografia de banda de rock ou de qualquer outro ídolo de novela. Cuidado! Há caminhos que ao homem parecem corretos, mas o fim deles são caminhos de morte. Tome decisões, sempre meditando na palavra do Senhor. Tome cuidado nas decisões que você tomar.
Se forem decisões radicais, preste atenção, ore, consulte a Deus, fale com irmãos maduros, não seja precipitado, seja humilde. Deus vai falar com você, meu querido, e então você tomará a decisão certa que irá mudar a sua vida. A decisão que você toma pode deixar a sua vida, a vida dos seus filhos, uma bênção ou levá-los à perdição. A palavra que você fala pode ser bênção ou destruição. A semente que você semeia, o estilo de vida que você tem em casa, o modo de como você trata o seu marido, o modo de como você trata a sua esposa, sabe? Homem, como você fala no trabalho com seus amigos, com outras mulheres. E o modo que você trata assuntos espirituais vão afetar a sua vida e a vida dos seus filhos. Vão trazer bênção ou maldição para a sua casa. Não esqueça que você é o sacerdote da casa. Deus colocou na sua mão uma chave, sabe? Chave que fecha a porta para que o diabo não venha agir. Deus te deu autoridade. E isso é muito forte. Use a autoridade que Deus te deu. Use-a com sabedoria. Sabe, tem muitos maridos que entregam o seu lar ao diabo e deixam seus filhos assistirem qualquer coisa na TV. Muitos pais não aceitam que seus filhos levem broncas na escola. Sabe, quando eles fazem algumas coisas erradas. Cuidado, estas decisões vão afetar a tua vida. O que é certo e o que é errado, querido. Não passe a mão na cabeça do teu filho. Sabe por quê? Porque nós não queremos essas coisas erradas, essas maldições em nossa casa, em nossas vidas. Você sabe qual foi a ambição de Elimeleque? Elimeleque queria um futuro seguro. Sabe, o ser humano, ele quer segurança em relação ao amanhã. É errado querer segurança? Não. Deus quer que você tenha carro, caderneta de poupança e outras coisas. São bênçãos. Mas muitas das vezes as pessoas têm uma preocupação demasiada com essas coisas. E quando vem alguma situação que contraria ou abala essa segurança, elas ficam preocupadas e começam a olhar para as circunstâncias e se esquecem de Deus. Você está entendendo, meu querido ouvinte? A lição que Deus quer nos dar hoje é que no tempo da fome, Ele é o nosso Deus. Ele nos dá segurança a cada dia de nossas vidas. Sabe, muitas vezes nós vivemos em circunstâncias e não sabemos o que fazer. Mas eu quero que você tenha certeza de que se você for fiel ao Senhor, Ele te ajudará. Deus nunca vai te desamparar. Nunca vai desamparar a sua vida. Ele vai socorrer você sim, no tempo da fome, no tempo da dificuldade. Não fuja da vontade de Deus nos tempos difíceis. Se você está desempregado, esta é uma palavra de Deus para a tua vida. Fique firme, confiando no Senhor. E Ele irá suprir suas necessidades. Fique firme na Bíblia. Sabe, talvez o tempo da fome venha para querer destruir sua vida, mas Deus está contigo. Creia em Deus. Noemi não tinha mais razão para ficar na terra. E pelo motivo de estar em Moabe, perdeu o momento da visitação de Deus em sua terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado ouvinte. Deus visitou o seu povo e eles não estavam lá. Depois você veja isso lá no verso 6. Sabe, muitas vezes isso acontece, as pessoas saem da vontade de Deus e perdem a visitação de Deus em sua vida. Porque é certo que um dia Deus vai visitar o seu povo. O povo de Israel clamou ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor e desceu e salvou o seu povo. Meu amado, quando clamarmos a Deus, Ele sempre está disposto a salvar o seu povo.
e sempre ouve do céu a nossa oração. Se você está na terra da fome, você deve clamar a Deus e Ele te responderá. Lance suas ansiedades, sabe? Aquilo que tira o teu sono, aquilo que te preocupa, que te deixa nervoso, apreensivo. Eu quero te dizer que você tem que confiar no Senhor. Olhe para as aves do céu, porque o teu Pai as sustenta. É o Senhor quem te sustentará. O teu Pai te sustentará. Fique firme na palavra de Deus. Sabe? Deus, Ele tem coisas boas para a tua vida. Os planos de Deus são planos de paz. Fique firme na palavra de Deus e não tome decisões precipitadas. Consulte a Deus. Vá para o teu quarto e não decida na dúvida. Não coloque a sua vida e a vida dos seus filhos em risco. Aprenda a confiar, a esperar e a ouvir no Senhor. Que nós possamos aprender com Elimeleque o que não devemos fazer. Nós devemos ter cuidado para não tomar decisões precipitadas. Que Jesus te abençoe. Paz do Senhor.